Queridos irmãos e irmãs, uma satisfação estarmos mais uma vez aqui, todos plugados, conectados, tendo esse propósito de irmos à palavra para nos preparar em oração, né? Para a oração. Cada vez que a gente vê ali os irmãos aparecendo, os nomezinhos no chat, enfim, isso nos alegra, é bom, né? É uma maneira também de estarmos em comunhão. Irmãos, eu tenho um aviso antes de nós cantarmos, orarmos, estudarmos a Escritura. O aviso é da nossa UPA, União Presbiteriana de Adolescentes da Betel, que no próximo sábado, agora dia 25 de julho, às 15 horas, 3 da tarde, vai estar reunida online ainda, através de um aplicativo, para assistirem um filme, Uma Vida com Propósito. Quem já assistiu esse filme pode atestar que temos lições preciosas. Então, eu peço que você que é adolescente esteja aí ligado, não esqueça, próximo sábado, se você ainda não tem o aplicativo, precisa baixar, né, fazer o download, mas vocês adolescentes entendem muito melhor do que eu estas questões. E você que é pai e mãe, eu peço que encoraje o seu filho a participar, a assistir, certamente será abençoador. O link vai ser enviado no sábado, minutos antes aí. Então, próximo sábado, esta programação virtual da UPA, dos nossos adolescentes da Betel, vão assistir juntos, ainda que virtualmente, um filme, Uma Vida com Propósito, ok? Irmãos, vamos cantar, e vamos cantar mais um cântico infantil, mas não por isso não deixa de trazer verdades da Escritura para a nossa vida, né? Porque muitas vezes a nossa ideia de que cântico infantil não é aquele cântico que nós devemos dar toda a atenção, muito pelo contrário. Tem cânticos infantis belíssimos em sua melodia, principalmente no seu conteúdo da Escritura cantado. Eu gostaria que você cantasse comigo, ser forte e corajoso, não temas, como precisamos atender a esta ordem, a esse encorajamento de Deus para nós nesses dias, não é? Ser forte e corajoso. Vamos cantar? Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, não temas não, não temas não, porque o Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, por onde quer que andares. Eu parei aqui com um objetivo, eu esqueci de falar, esse é para ser feito, viu? Então você aí que é pai, que é mãe, e você que é criança, fala para seu pai e para sua mãe fazer também. Vamos cantar? Aí sim a gente vai repetir. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, não temas não, não temas não, porque o Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, por onde quer que andares. De novo, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, não temas não, não temas não, porque o Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, por onde quer que andares. Amém. Essa verdade bíblica deve fazer parte da nossa vida nesses dias de tanta dificuldade, não é, irmãos? A verdade de que Deus estará conosco, Deus é contigo, é comigo, por onde quer que andemos. Graças a Deus por isso. Convido você a nós agora orarmos. Nós, desde o último estudo, temos trazido a oração para este momento,
para que depois do nosso estudo fiquem ali aquelas impressões da palavra e você aí na sua casa possa conversar algo a respeito com os seus familiares e em seguida orar com eles, não é? Então, peço que você feche os seus olhos, vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra viva e eterna nos anima, nos encoraja no meio das aflições a sermos fortes, não com a nossa força, mas com a força do Senhor em nós. Obrigado a Deus pela verdade que está embutida no que cantamos, que o Senhor é conosco, por onde quer que andarmos, pelo que estivermos passando. Como disse o Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Pai, pela tua presença santa, renovadora, presença que nos traz esperança. Agora, ó Deus, pedimos a tua bênção para estudarmos a tua palavra. O Senhor sabe, ó Deus, do que nós precisamos. Famílias que estão aqui, irmãos e irmãs que estão ouvindo e participando agora, com as suas necessidades individuais, que o Senhor, ó Deus, alcance a cada um dos meus irmãos, dos teus servos, das tuas servas, com a palavra do Senhor, aplicando esta palavra eterna na vida de cada um, conforme a tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos então ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10, o texto que também lemos na última devocional, o texto que fala do encontro de Jesus com Zaqueu. Vamos ler? A palavra nos diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmão e irmã, nós iniciamos as considerações sobre este encontro de Jesus com Zaqueu. Vimos várias verdades, ele que era um maioral dos publicanos, homem rico, mas que tinha vazios na sua alma, e foi até Jesus correndo adiante da multidão, subiu numa árvore, não é? Esses detalhes estão no nosso último estudo, quem quiser conferir, vá lá. Mas eu queria pegar essa história e ir na sequência para desenvolver mais coisas. Nós terminamos o último estudo falando na aplicação que não foi simplesmente Zaqueu quem pediu a Cristo: entra na minha casa, como diz aquele cântico, né? Até citado no último estudo. Entra na minha casa, entra na minha vida. Não, ao contrário, foi Jesus quem se dirigiu a ele e disse: hoje, desce depressa, Zaqueu, daí. Hoje me convém estar ou ficar em tua casa. Porque Jesus é que é o autor e o consumador da nossa fé. Veja que Jesus escolheu estar com Zaqueu. O encontro ali não foi acidental. Como na nossa vida, irmãos, não há coisas acidentais. Não há obras do acaso, não há meras coincidências. Aquele encontro, como tudo na nossa vida, foi planejado pelo Mestre. É dito ali que Jesus olha para cima, procurando Zaqueu, e um detalhe que de repente pode ter passado despercebido aos seus olhos é que Jesus o chama pelo próprio nome. Veja, irmão e irmã, que até aquele momento Jesus nunca tinha se encontrado com Zaqueu. Zaqueu nunca tinha visto a Jesus, mas Jesus ali o chama pelo nome.
Jesus nos conhece, irmãos. E ele disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar na tua casa. Outra coisa interessante é o nome Zaqueu, que traz a lume o contrassenso daquela situação, né? O nome Zaqueu quer dizer puro. E Jesus chamava aquele homem nada puro, que trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos judeus e levando muito por fora, um tipo de propina um pouco diferente, mas ele usava desse artifício e por isso enriqueceu. Então, Jesus está falando a alguém nada puro, sobre arrependimento verdadeiro, sobre regeneração. Mas a escolha de Jesus não agradou a multidão, irmãos. Diz o verso 7 que todos os que viram aquilo murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador. Não era a primeira vez que isso acontecia. Lemos em capítulos anteriores, no próprio Evangelho de Lucas, que Jesus passava por isso, né? Encontramos o seguinte relato, por exemplo, em Lucas capítulo 15, que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Não sei se você se lembra, mas essa reação dos religiosos da época fez com que Jesus contasse 3 parábolas: a da ovelha, a da dracma e a do filho. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, na história como conhecemos do filho pródigo, né? Nessa última, de uma maneira assim bem incisiva até, Jesus critica a reação do filho, aparentemente obediente ao pai, mas que se revolta pelo fato do irmão dele, do outro filho do seu pai, pecador e agora arrependido, ser recebido de volta com alegria. Parece então que aquela lição da parábola ali não foi levada em conta. O mesmo problema volta à tona aqui no caso de Zaqueu. E vamos olhar para mim e para você. Há de fato, isso é inegável, no coração de todo ser humano, no nosso coração, mesmo daquele que já foi redimido, já foi alcançado pela graça de Deus, há uma inclinação pecaminosa de justiça própria, não é? Nós pensamos que nós somos melhores, e isso não é cristão, não é cristão. Toda vez que o meu coração e o seu coração for tomado por isso, sabe? Aquele desejo de, por que ele foi escolhido e não eu? Não é? Isso denota uma inclinação para a justiça própria, que não louva, que não engrandece a Deus. É fruto, sim, da nossa natureza humana, pecaminosa. Porque a Bíblia fala que não há méritos diante de Deus. E por isso não importa se alguém tenta levar uma vida reta, ou se alguém é um criminoso, por exemplo, todos, absolutamente todos, recebem a morte por recompensa pelo pecado. Não fosse a graça do Senhor. Todos, de igual modo, carecem da glória de Deus, carecem de transformação. O encontro de Jesus com Zaqueu exigiu uma mudança brusca e imediata na vida deste homem. Aliás, irmãos, o encontro com Jesus sempre exige e também proporciona os recursos para essa transformação, para essa mudança. Zaqueu respondeu exatamente assim, não é? Ele resolveu imediatamente que mudaria de vida. Veja aí o que diz o versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, vamos falar um pouco aqui nesse momento do nosso estudo sobre as nossas próprias decisões. Muitos de nós tomamos decisões que são inócuas porque nós não as levamos adiante. Talvez no domingo nós nos sentimos tocados, nós fazemos muitos compromissos com Deus, seja o de abandonar o que está errado, abandonar o pecado, ou de se envolver, se dedicar mais na obra do Senhor. No dia seguinte, entretanto, nós muitas vezes
deixamos que toda aquela determinação inicial esmoreça. Tudo não passou de empolgação. Fogo de palha, como se diz. Você já reparou que o tempo exerce uma grande influência sobre as nossas decisões? Pare para pensar nisso. O tempo, eu vou repetir, o tempo exerce uma grande influência sobre aquilo que decidimos. Em relação, por exemplo, ao ato de confessar pecados. Alguém já disse que se não o fizermos em até meia hora depois de cometida a falta ali, dificilmente nós o faremos depois. Não é uma verdade? E sabe por quê? Porque ou vamos nos esquecer disso e tocamos a nossa vida como se nada tivesse acontecido, ou então não vamos mais atribuir tanto valor, aquele valor negativo àquilo que nós fizemos, que está em desarmonia com a vontade de Deus para nós. Nós literalmente vamos nos justificar, vamos racionalizar aquela situação ao invés de confessar. Outro ponto, irmãos, que é muito interessante, está no verso 5, é que Jesus pediu pressa em segui-lo, não é? Ele disse a Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Isso não é sugestivo? Aos que pedem mais tempo, até mesmo para sepultar o pai, até mesmo para se despedir dos de sua casa, Lucas 9, 59 a 61, nós já estudamos aqui nas nossas devocionais, Jesus está lembrando e falando a essas pessoas, pode ser para mim e para você. E ele diz lá, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, decisões de consagração de vida não podem ser deixadas para depois. Creio que foi por isso que Jesus diz a Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém estar em tua casa. Mas vejamos, irmãos, aqui com mais detalhes, como é que Zaqueu reagiu ao murmúrio da multidão. Porque você se lembra que nós lemos aqui? O texto fala que depois de tudo isso, Zaqueu desceu a toda pressa, recebeu a Cristo com alegria e diz que o resultado disso foi que houve murmuração, né? Todos os que viram aquilo murmuravam, dizendo que Jesus estava se hospedando com um homem pecador. Zaqueu, se sente acusado pelo fato de que outros sabiam das suas trapaças, né? E diante do santo Jesus, vamos dizer, ele quer tentar ser santo também. Diante daquele que era o santo, 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 Cristo, o Deus homem, ele agora quer tentar ser assim também, espelhar a santidade de Deus. E aí ele resolve dar a metade dos seus bens e, veja bem, restituir 4 vezes mais a quem ele próprio defraudou. Irmãos, esses dados, essas porcentagens, não foram registradas aqui sem sentido. Não há na Escritura uma vírgula que esteja ali sem razão de ser, não é? A lei de Moisés, registrada em vários livros do Velho Testamento, também em Êxodo, a lei mosaica regula essas questões, dizendo que quando o que tinha sido tomado ilicitamente ainda estava de posse do transgressor, devolvia-se apenas o dobro. Isso é interessante, porque Zaqueu aqui, nesta mudança de coração e de postura de vida, ele fala de 4 vezes mais, não apenas do dobro, né? O quádruplo, puxa vida, irmãos, essa palavra, o quádruplo era para ser devolvido quando quando o ladrão não tinha mais nas suas mãos aquele bem que foi furtado, aquele bem que foi roubado. Então, se fosse, por exemplo, um animal, um boi, né? E ele já tivesse vendido ou matado, enfim, já não tinha mais aquele bem material nas suas mãos. Então, aí sim, a restituição era forçada e era para ser o quádruplo. Mas veja, irmãos, que Zaqueu não devolve, ele se concentra num outro aspecto da lei, né? Para ele, que ainda tinha nas suas mãos aquilo que ele amealhou, aquilo que ele acumulou com os seus atos ilícitos, era
cobrado da lei mosaica, que ele devolvesse apenas o dobro. Mas ele se coloca na posição de quem já tinha dissolvido aquilo, pulverizado aquilo, e ele resolve então, e diz isso a Cristo: eu resolvo restituir 4 vezes mais a quem eu mesmo defraudei. Zaqueu demonstra aqui, irmãos, que ele era um profundo conhecedor das leis de Deus. Leis que até então ele não estava observando, mas que a partir de agora ele tinha uma nova relação com a lei de Deus, principalmente com o próprio Deus. E não somente isso, irmãos, mas ele desejou e praticou o padrão dessa lei para si, não é? Ele não queria mais a justiça própria, ele queria sim a justiça de Deus. Por último, irmãos, dentre tantas lições desse encontro, maravilhoso encontro de Jesus com Zaqueu, nas palavras contritas aqui de Zaqueu, houve também uma preocupação com os menos favorecidos, não é? Na medida em que ele resolveu dar metade dos seus bens aos pobres. Metade dos bens, irmãos. Ou seja, aqueles que foram, de repente, foram muitos, inúmeros, pobres, aqueles que foram explorados pelo velho Zaqueu, agora seriam ajudados e amparados pelo novo Zaqueu. O velho homem estava ultrapassado. O novo Zaqueu tinha isso agora no coração: eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Não há como alguém dizer que foi transformado por Cristo se o seu bolso não o for também, não é? A nova vida, irmãos, deve se dar nesses termos. A nova vida diante de Deus, a nova vida proporcionada por Deus a nós, deve dar a nós novos olhos, novas perspectivas, não é? E uma visão sensível às necessidades dos que estão à nossa volta. A fé precisa de obras para ser comprovada. Não é isso que nós estudamos na nossa escola dominical, neste último domingo? Portanto, quando Jesus ouviu as palavras daquele publicano, e a decisão tomada dele, Jesus exclamou: hoje houve salvação nesta casa. Porque Deus quer que a nossa fé se converta em atitude prática, não é? Aqui no caso, em desapego ao que é material, em amor ao próximo. A nossa experiência, irmãos, com Deus precisa sair da subjetividade e ganhar corpo, ganhar cara, ganhar nome. Tantas lições para nós. Quantas lições preciosas no encontro de Jesus com Zaqueu. Eu peço agora que você, reunida a família aí, bênção de Deus isso, esteja conversando sobre estas impressões que nós levantamos aqui, que merecem até um estudo mais aprofundado. Eu peço que você faça isso com alegria, junto com os seus queridos da família, e logo em seguida estejam derramando a alma, agradecendo e rogando a bênção de Deus sobre vocês, e também intercedendo por aqueles que precisam, ok? Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Até o nosso próximo estudo.